É com imensa gratidão que trago a vocês um maravilhoso ensinamento de Jesus Cristo. Jesus explica-nos qual é a natureza de Deus e qual é a nossa própria natureza, diz-nos o significado da vida e da morte, mostra-nos por que cometemos erros, por que cedemos à tentação, por que ficamos doentes, pobres e velhos, e, mais importante que tudo, diz-nos como esses males podem ser vencidos e como podemos trazer saúde, felicidade e verdadeira prosperidade às nossas vidas e às vidas dos outros, se eles verdadeiramente o desejarem. Antes de prosseguir, peço que assista e ouça todo o vídeo com muita atenção, pois este ensinamento já transformou a vida de milhares de pessoas e com certeza transformará a sua também. Já peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para assim receber as notificações dos próximos vídeos com muito conteúdo de valor para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Eis, em essência, o que Jesus ensinou. A verdade que Jesus ensinava nada mais é do que o fato extraordinário, mas inegável, de que todo o mundo exterior, seja o corpo físico, as situações comuns da vida, os ventos e a chuva, as nuvens ou a própria terra, está ao alcance do pensamento humano e que o homem pode dominá-lo desde que o conheça. Durante todo o dia, os pensamentos que nos ocupam a mente, o nosso lugar secreto, como Jesus lhe chama, moldam o nosso destino para o bem ou para o mal. A verdade é que toda a experiência de nossa vida não é senão a expressão exterior do pensamento interior. Pois podemos escolher os nossos pensamentos. Pode ser um pouco difícil romper com um hábito de pensamento, mas não é impossível. Podemos escolher como havemos de pensar, na verdade, sempre escolhemos e, portanto, nossas vidas são apenas o resultado do tipo de pensamentos que escolhemos abrigar. Por conseguinte, nós é que determinamos a nossa própria vida. Ninguém sofre pelo pecado original de outro homem, e sim pelo que a própria pessoa semeia. Possuímos o livre-arbítrio, mas ele repousa na nossa escolha de pensamentos. Uma vez compreendido o verdadeiro significado dos ensinamentos, resta apenas começar a pô-los finalmente em prática para se obter resultados imediatos. A magnitude e a extensão desses resultados dependerão tão só da sinceridade e da integridade com que eles forem aplicados. Isso é algo que cada pessoa tem que decidir por si mesma. Nenhum homem pode salvar a alma de seu irmão, nem pagar sua dívida. Podemos e devemos ajudar-nos uns aos outros em ocasiões especiais, mas, de modo geral, cada qual tem de aprender a fazer o seu trabalho e não mais pecar, o que acarretará sobre a pessoa consequências funestas. Jesus preocupou-se exclusivamente em ensinar princípios gerais, que sempre se relacionavam com estados mentais, pois ele bem sabia que, quando os estados mentais da pessoa são corretos, tudo mais segue o caminho certo. Ao passo que se eles forem errados, nada mais pode ser certo. A grande verdade é que as coisas exteriores não senão a expressão ou a representação exterior de nossas crenças e de nossos pensamentos interiores, de que temos domínio ou poder sobre nossos pensamentos para poder pensar como queremos, e assim, indiretamente, construímos ou destruímos nossas vidas por nossa maneira de pensar. A grande lei do universo é justamente esta: que o que você pensa, em sua mente, é o que reproduzirá em sua experiência. O que está dentro aparece fora. Não se pode pensar uma coisa e fazer outra. Se você quiser controlar as circunstâncias que lhe trarão harmonia e felicidade, terá primeiro que sintonizar seus pensamentos para a harmonia e a felicidade, e depois as coisas exteriores se seguirão. Se você quiser saúde, precisará primeiro pensar em saúde, e, lembre-se, pensar em saúde não significa apenas pensar num corpo saudável, por mais importante que isto seja,
mas inclui também pensar em paz e em contentamento e em boa vontade para todos, porque, como veremos mais adiante, a emoção destrutiva é uma das principais causas da doença. Se você quiser desenvolver-se e crescer no conhecimento de Deus, terá de ter pensamentos espirituais, pensar em Deus, e dedicar sua atenção, ou seja, sua vida, a Deus, em vez de as limitações. Se quiser prosperidade material, terá primeiro que pensar na prosperidade e depois habituar-se a fazer isso, pois o que faz com que a maioria das pessoas seja pobre é simplesmente o hábito de pensar na pobreza. Se quiser uma companhia afim, se quiser ser amado, deverá primeiro pensar em amor e em boa vontade. O querer bem gera o bem-querer é outra maneira de enunciar a grande lei, ou seja, que a pessoa colhe o visível de acordo com a maneira como semeia em seus pensamentos. Todas as coisas se aliam para o bem para aqueles que amam o bem, e amar o bem significa ocupar-se com pensamentos bons. Quando as pessoas despertam para um conhecimento dessas grandes verdades, tentam, naturalmente, começar a aplicá-las às suas próprias vidas. Mas muitas pessoas desanimam e se autocondenam quando não conseguem alterar rapidamente toda a corrente de pensamento sobre todos os aspectos da sua vida, destruir o velho Adão, como diz Paulo, num período muito curto. Naturalmente, este é um erro grave, e, incidentalmente, como a autocondenação, um pensamento essencialmente negativo e, por conseguinte, injusto, que tende a gerar ainda mais problemas, formando um círculo vicioso. Se você não consegue progredir com a rapidez desejada, o remédio é ter ainda mais cuidado de abrigar apenas pensamentos harmoniosos. Não fique pensando em seus erros ou na lentidão de seu progresso, mas conclame ainda mais a presença de Deus. Peça sabedoria. Peça poder ou prosperidade na oração. Faça um inventário mental de sua vida e veja se não está pensando de maneira errada, num ou noutro setor de sua mente. Há algo errado com a linha de conduta que você continua seguindo? Existe alguém a quem você ainda não tenha perdoado? Alimenta alguma espécie de ódio ou desprezo de tipo racial, religioso ou político? Pode acontecer que este sentimento se esconda sob o manto da virtude. Se for esse o caso, rasgue o manto e livre-se dessa coisa má, que lhe está envenenando a vida. Seu coração abriga alguma espécie de ciúme? Pode ser algo pessoal ou profissional. Este sentimento odioso é bem mais comum do que as pessoas civilizadas gostariam de admitir. Se este for o caso, expulse a qualquer custo este sentimento. Algum arrependimento sentimental ou desejo do impossível? Se assim for, pense que, como um ser imortal e sob o domínio espiritual do Filho de Deus, nada de bom está fora de seu alcance. Não perca mais tempo chorando o que já passou, mas procure tornar o presente e o futuro uma esplêndida realização de todos os seus mais caros desejos. Remorsos por erros passados? Lembre-se de que o remorso, ao contrário do arrependimento, é apenas uma forma de orgulho espiritual deleitar-se nele, como fazem algumas pessoas, é trair o amor e o perdão divinos, pois Deus, através de seu Filho, nos diz: olhai que eis chegado o dia da salvação. O que realmente importa é que a pessoa seja misericordiosa em sua maneira de pensar. Boas ações acopladas a maus pensamentos são simples hipocrisia, ditada pelo medo ou pelo desejo de sobressair, ou por qualquer outro motivo. São mentiras, que não abençoam nem a que as faz, nem a quem as recebe. Por outro lado, o pensar bem sobre nossos semelhantes os abençoa espiritual, mental e materialmente, ao mesmo tempo que também nos abençoa. Sejamos misericordiosos ao julgar mentalmente nossos irmãos, porque, na verdade, somos todos um só,
E quanto mais profundamente nosso irmão parece errar, mais urgente é nossa necessidade de ajudá-lo com o pensamento certo e tornar-lhe mais fácil libertar-se. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Inscreva-se e venha fazer parte da família, infinitamente melhor.